Olá, tudo bem? Sou a professora Andréia Meira. A gente vai trabalhar hoje fração com denominadores iguais, tá? Não deixa aí de curtir o nosso canal, de se inscrever aí, para a gente estar sempre ligadinhos e juntos. Então, o que que seria denominador e numerador? Então, numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo da fração. E nós vamos ver adição e subtração quando estão esse denominador, que é a parte de baixo, forem iguais. Tá? Nesse primeiro exemplo, eu trouxe para vocês 1/7 mais 4/7. Então, vocês podem perceber que o denominador é igual. Eu tenho aqui no primeiro o 7, na segunda fração 7, são iguais, tá? Então, na adição e subtração, quando eles são iguais, a gente conserva ele, a gente mantém e faz a adição e subtração só dos numeradores, dos que são em cima, tá? Então, aqui a gente vai manter o 7 e vai fazer a adição, então, dos numeradores. Então, fica 1 mais 4. Então, 1 mais 4 fica 5. Então, 1/7 mais 4/7 fica 5/7. E acaba aqui, então, a nossa adição da fração do exemplo 1. No exemplo B aqui, né, fica 10/4 menos 2/4, é uma subtração. Então, vocês notem também que o denominador é igual, é 4, então a gente vai manter o denominador, tá? Então, a gente vai deixar ele aqui, fica 4, e nós vamos fazer a subtração de 10 menos 2. Então, 10 menos 2 fica 8. Então, fica 10 menos 2, 8/4. Só que aqui tem um detalhe. No primeiro exemplo, os 5/7, vocês podem ver que o 5 e o 7 não dava para ser simplificado. O que é simplificar? Simplificar é dividir, é reduzir, né? Então, quando eu quero reduzir a uma fração menor, um valor menor. Então, simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E eu vou dividir até não dar mais, até eu ter uma fração chamada irredutível, ou aquela fração que não dá mais para ser simplificada. Então, quando eu tinha aqui no primeiro exemplo 5/7, o 5 ele é um número primo e o 7 é um número primo, então os dois não têm divisores em comum. Agora, aqui no exemplo 2, eu tenho o 8 e o 4. O 8 e o 4 têm divisores em comum. Qual é o número que é divisor em comum entre os dois? Em qual tabuada que o 8 e o 4 está? Está na tabuada do 2, está na tabuada do 4. Então, eu posso simplificar por qualquer um dos dois. O importante é eu simplificar, eu dividir até não dar mais, tá? Ah, eu quero dividir por 2. Tudo bem, então eu vou simplificar por 2 aqui, simplificar por 2 aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. O 4 e o 2 ainda continuam tendo divisores em comum. O 4 e o 2 está em que tabuada? Tabuada do 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ficou 2 sobre 1. Quantos que é 2 dividido por 1? Tenho 2 balas para uma pessoa. 2 dividido por 1 é 2. Então, nós chamamos esse 2 de fração irredutível. Então, ela já está na forma irredutível, que é aquela fração que não dá mais para ser simplificada. Então, não tenho mais o que fazer, termina aqui, tá? Então, aqui no exemplo 3, eu tenho aqui 2/3 mais 7/3. Também é denominador igual, então eu posso manter esse 3 aqui e vou fazer a adição entre os numeradores, que é 2 mais 7. 2 mais 7 é 9. Só que esse 9 e o 3, eles também possuem, né, divisores em comum, ou seja, eu posso simplificar. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número,
né? Em que tabuada que o 9 e o 3 está? A tabuada do 3. Então, se eu vou dividir o 9 por 3 e o 3 por 3, quais são os valores que eu vou obter? 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Quantos que é 3 dividido por 1? 3 balas para uma pessoa, 3. Nós chamamos então esse 3 de fração irredutível. Já está na forma que não dá mais para ser simplificada. Então, toda fração, ela precisa ser simplificada, tá? Então, como é que a gente resolve? A gente mantém o denominador, porque eles são iguais, e a gente faz a adição ou subtração dos numeradores, dos que estão em cima, e lá no final a gente simplifica, ou seja, nós pegamos e dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. A gente verifica em qual tabuada que o numerador e o denominador vão estar. E aí eu vou dividindo até não dar mais, até chegar num formato em que nós chamamos de irredutível. Tudo bem? Não esqueça de curtir nosso canal. Um beijo para vocês.